Hoje, nós tivemos o dólar passando da marca de R$6. Desde a origem do real em 1994, alguns dos meus colegas que estão aqui no estúdio não tinham nascido em 1994, quando o real passou a existir. Nunca na história nós tivemos um real tão desvalorizado como temos no dia de hoje. Por volta das 11h30 da manhã, no horário de Brasília, nós tivemos o dólar para venda atingindo R$ 6,00 mais 3. Esse foi o valor. A alta continua, agora ele vai sendo negociado a R$ 5,98, né, uma alta forte, acima de 1,4% para a moeda norte-americana. Por que isso ocorre? Isso ocorre por conta dos anúncios do governo. O primeiro anúncio que o governo trouxe, ele trouxe nesta quarta-feira. A última quarta-feira ela já foi agitada porque havia expectativa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaria ao final dessa última quarta, ao final do dia dessa última quarta, o reenquadramento em relação ao imposto de renda, dando a marca até R$ 5.000 para as pessoas que ganham até esse valor, para que elas não tenham mais essa tributação. Isso passa a valer em 2026, tá? Muita gente está achando que é a partir do dia 1º de janeiro de 2025, mas vale a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Isso já agitava o mercado, o dólar já subia bastante nesta última quarta. Aí fechou o dia, nós tivemos um anúncio em rede nacional de televisão, um anúncio até longo para a TV, de quase 8 minutos, pelo Fernando Haddad. Hoje, ele deu uma entrevista coletiva para falar disso e falar também a respeito do pacote que traz um corte de 71 bilhões de reais em relação aos gastos públicos aqui no país. A questão é que em nenhum momento esse pacote convenceu qualquer pessoa que entenda minimamente de economia. E isso trouxe um nervosismo ainda maior no mercado. Você vai entender agora como é que ele funcionou dentro aqui do Agricultura BR, com algumas participações, alguns trechos que nós destacamos em relação ao que o ministro Fernando Haddad falou na manhã de hoje para a imprensa brasileira. Qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entrem em vigor 1º de janeiro de 2026. A reforma tributária do consumo entra em vigor 1º de janeiro de 2026, começa a transição. A da renda também vai valer a partir de 1º de janeiro de 2026, e o único compromisso que nós estamos pedindo, o Congresso é absolutamente soberano para decidir, tem uma tramitação que é mais simples do que a reforma do consumo. A reforma do consumo envolve pacto federativo, conflito intersetorial, do ponto de vista dos setores econômicos. Essa não, é um imposto só, é só um imposto federal, ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação, é por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então, nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral. A reforma da renda só pode ser votada se o critério da reforma do consumo for adotado, que é o da neutralidade. Ele nem pode visar arrecadar mais, nem pode visar arrecadar menos. Reforma não é para... A reforma da renda e do consumo, a reforma tributária, não pode ter a finalidade de fazer o ajuste de contas, porque senão você não consegue fazer a reforma. Então, a neutralidade é uma espécie de pressuposto da reforma avançar. Se você tiver que tomar medidas
para corrigir as contas públicas, é o que nós estamos fazendo desde 1º de janeiro do ano passado. Em grandes números é o seguinte, nós, quando tomamos posse, o presidente Lula, ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$ 1.800. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$ 3.000. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$ 5.000. Aí o ministro Fernando Haddad foi questionado de como que vai haver essa compensação. E aí, essa história, dentro do anúncio, do anúncio de cortes que veio com muito atraso, que tem mais de um mês que isso era para ter ocorrido, né, isso fez com que se perdesse completamente o timing de lançamento desse corte, aí sim que a questão se enrola. Veja agora como é que ele explica como é que vai ser compensado essa nova faixa em relação ao imposto de renda. Como isso vai ser compensado? Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a R$ 50.000 por mês, ou seja, R$ 600.000 por ano, né? Elas vão passar a pagar um mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário, tenha dividendos, tenha juros. Ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu, em todas as rubricas aí. Recebeu, vamos supor que ela tenha uma renda anual de R$ 1 milhão, ou de R$ 600.000 para pegar o começo da escadinha, R$ 600.000. Aí ela vai fazer a conta o seguinte, eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. O mesmo vale para a pessoa que ganha R$ 1 milhão. Agora, suponha que ela ganha R$ 600.000 e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida. Ou seja, nós estamos fazendo um conceito novo de imposto de renda mínimo, considerada toda a renda da pessoa e considerado tudo que ele pagou de imposto de renda naquele exercício. Essa entrevista coletiva teve a presença também de outros ministros que compõem o governo, entre eles a Simone Tebet, mas isso trouxe um cenário de completo pânico para o mercado financeiro. E o fator que fica, e eu gostaria da sua reflexão, não precisa todo mundo ter estudado economia para entender o que eu vou dizer agora, é que sobre os aspectos centrais que foram lançados e os debates que foram já disparados na Câmara Federal e também no Senado, o que o senhor, a senhora acham que vai acontecer? Nós vamos ter uma disparada, uma contenção completa do dólar, ou nós vamos ter uma disparada das taxas de juros no Brasil, que já estavam com uma previsão muito alta. Não precisa ser economista para entender o que deve ocorrer aqui no Brasil para fazer essa contenção que acabou de ser mais necessária ainda depois desse anúncio feito pelo governo federal, pela pasta da Fazenda. Bom, para muitos economistas que eu conversei com alguns professores também, esse anúncio, esse pacote, ele é desastroso para a economia brasileira. Mas nós quisemos conversar com um economista e conversamos agora com Roberto Troster, ele que é um dos principais profissionais da área de economia do país, um dos mais reconhecidos. Troster, sempre muito obrigado, a gente agradece muito a sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, e eu quero saber qual a sua avaliação do pacote que foi anunciado pelo Fernando Haddad. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Achei que o pacote foi fraco, foi aquém do esperado. O pacote demorou muito para ser apresentado, o grande corte das receitas
é com desvinculação de receitas da União e a médio e longo prazo. Se espera uma economia fiscal mais do que o dobro daqui a 6 anos. Quer dizer, e o problema é agora, a dívida está crescendo agora. A segunda coisa, isso de anunciar mais subsídios e cortes ao mesmo tempo não faz muito sentido, que você vai aumentar a tributação para quem ganha acima de 50 mil, que faz sentido, mas já isenta outros ao mesmo tempo. Não tirar 6 por meia dúzia sem apresentar as contas exatas de quanto que vai ser isso, como é que vai ser tributado. Então, eu diria que foi um pacote fraco e tímido em relação ao que podia ser. Ele podia ter feito algo mais rápido e mais contundente. Algumas das medidas, por exemplo, as emendas parlamentares, metade tem que ir para a saúde. Não devia ter emenda parlamentar, o orçamento é um só. Mas já que tem, sabe, limitar o valor. Se vai para a saúde, se vai para a educação, muito melhor. Mas, de qualquer jeito, a outra metade vai para quê? Quer dizer, você gasta no que não tem e cada vez nós estamos pagando mais juros. Hoje, o Brasil gasta mais em juros do que educação, saúde e justiça somados. Faz sentido isso? Troster, e eu lembro bem, né, na Faculdade de Economia, algumas palestras que eu ouvi do senhor em sala de aula, em plenário, e uma das coisas que sempre são apontadas é o fator do superávit primário brasileiro. No meu entendimento pessoal, é que é impossível, vendo o que foi anunciado, né, o delineamento. É claro que ainda tem muita coisa para ser estudada nesse programa apresentado pelo Ministério da Fazenda, mas ele se apresenta bem insuficiente. Qual que é o seu entendimento sobre esse fator? Dá para pensar num superávit primário com o que foi apresentado e pelo andamento do que vai dando o Ministério da Fazenda? Eu acho que pode ter melhores, acho que tem muito mais que o governo pode fazer. E temos que olhar além do déficit primário. O déficit total, que é o déficit primário mais os juros, quer dizer, os juros são 6 vezes maiores do que o déficit primário. Tem que olhar para isso também. Por que a gente tem dívida? A gente carrega alguns ativos, por exemplo, as reservas internacionais respondem por 25% aí da dívida pública. Não seria o caso de reduzir um pouco o volume quando foram feitas no patamar de 350 bi há 10 anos atrás? O déficit de transações correntes era 80 bi de dólares, hoje é 20 bi. Então, isso justificaria um nível de reservas menor. Então, eu acho que tem espaço para mais cortes, né, em alguns gastos, e tem espaço para aumento de impostos. Por que não tributar mais as aplicações financeiras? Na mesma semana que ele anuncia o pacote, ele anuncia a célula de crédito, célula de crédito de desenvolvimento, que isenta de imposto de renda algumas pessoas. Quer dizer, alguns podem continuar ganhando juros sem pagar impostos. Não, fraco, eu diria. O governo pode muito mais, o governo avançou em muitas coisas, é meritório, eu acho que tem o saldo, somando prós e contras, é positivo, mas nesse caso específico, ele foi fraco. Tá certo. Troster, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Um grande abraço ao senhor. Mas você tem uma expressão, né, que o Troster usou agora há pouco, é que é muito fraco. E esse pacote anunciado, ele trouxe mais vigorosa uma linha de tendência que nós estávamos tendo. Essa linha de tendência mostra um dólar disparado no Brasil, um real extremamente desvalorizado e, como eu disse logo na abertura, é a primeira vez na história que nós tivemos o dólar valendo mais que R$6. É um feito do momento atual, é um feito da gestão atual brasileira.